Fala, meu aluno, vamos a mais uma aula. A gente vai estar aprimorando mais aqui nosso estudo de expressões algébricas, entendendo agora a natureza desse camarada que a gente chama de monômio. O monômio ele é formado como? Ele é formado por um número multiplicado por letrinhas, ou seja, uma multiplicação que a gente tem entre um número e várias letrinhas. Por exemplo, isso daqui é um monômio, isso daqui é um monômio, isso daqui é um monômio. Isso daqui também é um monômio. Mas, Pedrinho, cadê o número desses três últimos aqui que aparece pra gente? Quando você não tem número à frente das letras, é porque você tem o número 1 escondido. Olha aqui, ó. Então, esse x você pode lê-lo, olha que expressão linda, né? Você pode lê-lo como 1 vezes x. Bacana? É como se você tivesse o número 1 escondido. Aqui é a mesma ideia. Você também tem um número 1 escondido aqui. Então, isso aqui é como se fosse A vezes B. Da mesma forma que aqui a gente tem um menos. Então, aqui a gente vai entender esse camarada como sendo menos 1 vezes as letrinhas, que é xy. Pronto. Aqui está. Só reforçando uma coisa, que quando você tem uma multiplicação entre um número e uma letra, você pode omitir a multiplicação, não tem problema algum. Então, eu quero que você leia agora 2 vezes x como sendo 2x. Eu quero que você leia 3/4 vezes A como sendo 3/4 de A. Eu quero que você leia 10 vezes A ao quadrado como 10A ao quadrado. Bacana? Então percebeu que todos esses camaradas que eu escrevi aqui agora para você, você tem um número grudado numa letra, multiplicando uma letra, isso daqui é o que a gente chama de monômio. Cada um desses camaradinhos aqui equivale a um monômio. Onde o número que aparece aqui à frente, nós o chamamos de coeficiente. As letrinhas a gente chama de parte literal. E o monômio em si, a gente também pode utilizar a expressão termo para ele. Bacana? Tranquilo isso? Então a gente tem um termo, outro termo, um terceiro termo, um termo, outro termo, um terceiro termo e assim sucessivamente. Onde cada um desses termos corresponde a um monômio. Ficou clara essa ideia, né? Beleza. Agora, o que seria termos semelhantes para a gente aqui nessas expressões algébricas? São termos que possuem a mesma parte literal, ou seja, elas possuem as mesmas letras nas mesmas potências. Por exemplo, olha isso daqui que eu coloquei para você. Veja que aqui, ó, 3x e 7x, eu poderia dizer que eles são termos semelhantes? Monômio semelhante? Sim, porque eles têm a mesma parte literal, a mesma letra e na mesma potência. Da mesma forma o 4A e o 6A, da mesma forma o 3AB e o 7AB. Agora, o A e o B não são termos semelhantes, as letras são diferentes. O X, o Y e o Z também não são termos semelhantes, as letras são diferentes. Agora olha aqui, 3AB e 7ABC também não são termos semelhantes, aqui ficou faltando o C. Se a gente quisesse exagerar, por exemplo, isso daqui, 3AB e 7AB ao quadrado, as letras são exatamente as mesmas. A diferença é que o B está elevado ao quadrado. Então, amigão, mais uma vez, esses termos não são semelhantes. Você tem que ter exatamente as mesmas letras com as mesmas potências aparecendo para você. E com essa ideia, a gente consegue fazer o que eu chamo de adição e subtração de monômios, ou até mesmo desses termos que aparecem para a gente. Mas, Pedrinho, como é que eu vou fazer essa operação de soma e subtração de monômio? Primeira coisa a se fazer sempre, repete-se a letra. Então, 3x e 7x, você consegue somar. Os termos são semelhantes. Você só consegue somar e subtrair quando os termos são semelhantes. Aí, o que você faz? Repete a letra e soma os números. 3 mais 7. Então, só para representar aqui passo a passo, você vai fazer a soma dos coeficientes. Aqui está. E vai repetir a letra. Pronto, é só isso. Então, 3 mais 7 vai ficar quanto aqui para a gente? 10. Então, o resultado final, 10x. 3 laranjas mais 7 laranjas, 10 laranjas, não é? Então, a ideia é sempre essa. Você repete a letra e faz a operação com os números que aparecem aqui para você. Vamos aqui agora para a letra B. Primeira coisa a se fazer é repetir a letra. Aqui está, repetir a letra. No caso aqui é a letra A e não a letra X. Pronto. A operação que a gente tem aqui é de subtração. Então, a gente vai subtrair o coeficiente do primeiro, que é 4,
pelo coeficiente do segundo, que é 6. 4 menos 6 fica quanto para a gente? Menos 2. Então, teremos aqui como resultado final, menos 2A. Lembrando que a gente não precisa mais colocar o vezes, tá? Já está implícito ali uma multiplicação quando a gente tem um número grudado numa letra. Agora, 3AB mais 7AB. Vou fazer o seguinte, vou fazer só uma pequena mudança nesse exemplo. Como é que eu faria 3AB mais AB? Quando não aparece nada na frente da letra, a gente tem um número 1 escondido. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3AB mais 1AB. Mais 1AB. A gente tem um número 1 ali omitido. O que a gente faz agora? Repete-se as letras, que no caso é AB, e faz a operação numérica com os números. Vou fazer direto. 3 mais 1, 4AB. Pronto. Então, sempre que você tiver letras sozinhas, você tem um valor numérico de uma unidade aqui implícito, tudo bem? Então, esse daqui é o resultado do primeiro, esse é o resultado do segundo, esse é o resultado do terceiro. Agora, amigão, mais fácil do que fazer conta, quando a gente tem a mesma parte literal desses monômios, mais fácil ainda é quando a gente tem a parte literal diferente. Por exemplo, quanto é A mais B? Amigão, A mais B é A mais B. Somar letra é a coisa mais fácil do mundo. Quanto é x mais y menos e? X mais y menos e. Então, somar letras diferentes é só repetir, então não tem mistério algum. Por exemplo, quanto é a ao quadrado mais b ao quadrado? É a ao quadrado mais b ao quadrado. Quanto é x ao quadrado menos x ao cubo? X ao quadrado menos x ao cubo. Então, se as potências não são iguais, não tem o que fazer. Agora aqui, quanto é 3AB mais 7AB ao quadrado? Você viu que a potência aqui do b foi diferente? Então, é apenas a repetição. 3AB mais 7AB ao quadrado é 3AB mais 7AB ao quadrado. Pronto. Ou seja, quando os termos não são semelhantes, a gente faz apenas a repetição desses camaradas, não tem o que fazer mais, a gente para por aqui. Tranquilo? Então, qual que é o esquema para a gente fazer conta com monômio? É você primeiro prestar atenção àqueles termos que são semelhantes, os que têm as mesmas letrinhas. O que você vai fazer com essa galera? Junta todo mundo. Todo mundo que tem a mesma letra você junta. Fechou? Aí depois o que você faz no final? Se a letra é diferente, você apenas repete, não tem o que fazer mais. Se eu colocasse aqui um último exemplo, por exemplo, x mais y mais x mais y. Como eu reduziria isso daqui? É só juntar os termos semelhantes. X com o x e y com o y. É só juntar os termos semelhantes. Então, x mais x ficaríamos com quanto? 2x. Y mais y ficaríamos com quanto? 2y. Então, ficaríamos com 2x mais 2y. Você não consegue somar essas duas coisas, então a gente para por aqui. Vou colocar aqui como sendo uma letra G para a gente. Bacana essa ideia? Tranquilo isso? Então, basta juntar somente aqueles camaradas que têm a mesma letra, não consegue juntar mais, só coloca o sinal da adição, já está ótimo. Tranquilo, amigão? Então, é assim que a gente faz soma e subtração de camarada com letra. Tá ficando menos pior? Eu tô fazendo questão de ir bem devagarzinho, pelo menos eu acho que eu tô indo bem devagar, de ir bem devagarzinho, que é para você entender que geralmente a galera tem muita dificuldade quando envolve esse trem de letra, e a minha ideia é te ajudar da melhor forma possível. Tranquilo, amigão? Então, forte abraço e te aguardo na próxima aula pra gente mexer agora com multiplicação e divisão desses caras. Valeu, até mais!